Desde que o Vojvoda assumiu o Fortaleza, o Corinthians teve 8 técnicos. E o Vojvoda nunca perdeu para o Corinthians no Castelão. No Castelão, o último empate Fortaleza e Corinthians foi em 2020. A última vitória do Corinthians sobre o Fortaleza no Castelão foi em 2019, ano da chegada do Fortaleza à Série A, do retorno à Série A depois de 14 anos. O Vojvoda tem feito um rodízio diferente, né? A gente já falou. Tem hora que ele poupa os 2 laterais, Tinga e Bruno Pacheco, e joga um Brites e Felipe Jonathan. Tem hora que ele poupa os 2 volantes e os 2 zagueiros. Tem hora que ele poupa os 2 laterais e os 2 pontas. No jogo contra o Atlético Paranaense no sábado, ele poupou o Lucero e o Pochettino. São os 2 homens mais infiltrados. O Fortaleza continua se defendendo com 2 linhas de 4 e deixando o Pochettino com a função de marcar o primeiro volante. Por isso que eu chamo o Pochettino de segundo atacante nessa formação. Você vai dizer, não, mas o Breno Lopes é atacante. Sim, o Breno Lopes é atacante. Mas nessa formação, o Breno Lopes volta pelo lado esquerdo e o Pikachu volta pelo lado direito. A tendência é ter Tinga, Kusevich, Tite, Bruno Pacheco, Pikachu, Hércules, Pedro Augusto e Breno Lopes, Pochettino e Lucero. É a tendência desse 4-4-2, com o Pochettino voltando para fazer o quinto homem de meio campo, liberando o Breno Lopes muitas vezes, mas ele vem marcar o volante e o Breno Lopes marca o lateral, que em tese vai ser o Mateuzinho hoje, né? Vamos ver se vai ser o Mateuzinho ou o Fagner. Diante dessas suas informações de que nunca perdeu para o Corinthians em casa, o Bruno Martins manda, o Corinthians vai perder então. E aí, PVC? A frase do dia hoje, então, é Só foi o segundo Xi. Não, era tem variações aí. Ou eita, então, né? Qual você prefere? Ou eita. Xi ou eita. Manda aqui no chat, podia ser nossa enquete. Oxi também. Oxi. Mas nossa enquete. Oxi, também é boa. Oxi. A nossa enquete não é essa. A nossa enquete é se o Corinthians deve focar nesse título da Sul-Americana, que pode ser um título possível, ou não focar tudo no Brasileirão para não ser rebaixado. E aí, PVC? Tem uma brincadeira que pode fazer, né? Que é a seguinte. Lá vem. Tem que focar Isso é uma brincadeira, pelo amor de Deus. Focar na Copa Sul-Americana, porque Série B o Corinthians já tem. A Copa Sul-Americana é um título invicto, é um título inédito. Mas é brincadeira. O que não pode é cair. O que o Corinthians não pode é cair. Todo o resto pode. Pode perder a Sul-Americana, pode ganhar a Sul-Americana, pode perder a Copa do Brasil, pode ganhar a Copa do Brasil, desde que não caia. Pode acontecer qualquer coisa nas Copas, desde que não caia no Brasileiro. Eu não acho que tem que desistir da Sul-Americana. Eu acho que tem que tentar ganhar a Copa Sul-Americana medindo as forças para preservar as forças totais para escapar do rebaixamento. E para focar nesse não cair, André, o time hoje deve ir com as reservas contra o Fortaleza? Isso não está ainda muito claro, né? Por exemplo, Memphis não viajou, apesar de estar inscrito e apto para jogar, não viajou, está desde o último domingo trabalhando forte na questão da Neoquímica Arena, que é um jogo que o Corinthians coloca como um jogo assim importante. O Atlético Goianiense é o lanterna, então é a obrigação do Corinthians vencer. Vai jogar diante do estádio lotado, com provável estreia do Memphis, tá? Mas a tendência é essa, grande chance dele jogar contra o Atlético Goianiense. Então